Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, e para quem não sabe, o governo Lula decidiu cortar 12,5 bilhões com gastos com benefícios da Previdência Social no orçamento de 2024. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, que é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social e responsável por definir as diretrizes previdenciárias. Bom, o objetivo é reduzir gasto obrigatório com previdência para assim sobrar mais dinheiro para investimento no ano que vem. Bom, a projeção também ignora a fila do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Hoje nós temos milhões de pessoas aguardando um benefício. Há incerteza se haverá fundo suficiente para todos. O CNPS chegou a aprovar em agosto 2 versões diferentes para os gastos relacionados a benefícios. Em reunião, em 3 de agosto, o colegiado trouxe uma apresentação que indicava que o governo federal precisaria de 895,7 bilhões para conseguir pagar os benefícios previdenciários em 2024. Os integrantes do CNPS, concordaram com os valores e produziram a Resolução 1154, publicada no Diário Oficial da União em 4 de agosto de 2023. Então, uma nota técnica do INSS, por sua vez, sinalizou em 15 de agosto que o governo precisaria de 897,7 bilhões para cumprir o pagamento dos benefícios previdenciários. O documento, no entanto, descontou 12,5 bilhões que sairiam da estimativa a partir de revisão. Em 17 de agosto, durante uma outra reunião, o CNPS decidiu aprovar 885,2 bilhões para despesas para benefícios do INSS. Então, a variação de gasto da Previdência programada para o ano que vem mal cobre a correção obrigatória dos benefícios que já existem. Bom, segundo o próprio INSS, 62% dos pagamentos correspondem a um salário mínimo. E o governo prevê que o piso subirá para 1.421 no ano que vem. Alta de 7,65% graças à política de valorização proposta pelo Executivo e chancelada pelo Congresso. Os demais, 38%, são corrigidos pela inflação, estimada em 4,48%. O INSS ainda prevê um crescimento de 1,03% da folha de pagamento. Bom, uma nova medida de quanto deve ser a expansão do número de benefícios da Previdência diante das novas concessões. Então, os valores programados não serão suficientes para acomodar os reajustes de benefícios e as novas concessões. Essa não é a primeira vez que o governo Lula altera dados de última hora para reduzir o peso das despesas obrigatórias no orçamento. Como se não bastasse esse corte de gastos com o INSS, o governo planeja realizar um pente fino na lista de beneficiários do INSS, a fim de identificar fraudes. Segundo a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, a análise pode gerar uma economia anual de até 20 bilhões.
Então, os critérios para corte de gastos em benefícios previdenciários, eles ainda não foram divulgados pelo governo federal. Até o momento, houve uma justificativa de que essa medida foi tomada a partir de orientação do Tribunal de Contas da União, que afirmou recentemente a existência de potencial de economia com correção de irregularidades e revisão de pagamentos. Esses pagamentos realizados mesmo com a ausência de perícia médica no prazo estabelecido. Bom, como se não bastasse o corte de gastos feito pelo governo, a previsão de um pente fino, a gente não pode esquecer que a fila do INSS, para quem aguarda um benefício previdenciário, ela não anda. 40 dias após o início do chamado Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, o número de pedidos à espera de análise do INSS, ela caiu apenas 5,7%, ritmo que é considerado baixo diante da meta estabelecida pelo governo, que é zerar até o fim do ano, agora de 2023, a espera acima de 45 dias, que é prazo regular dos processos. Dados do portal da Transparência Previdenciária, compilados pelo próprio INSS, apontam que o estoque de solicitações pendentes passou de 1,79 milhão em junho para 1,69 milhão até o dia 28, e foram considerados apenas pedidos com prazo acima de 45 dias. E o percentual não é muito diferente, uma redução de 7,95%. Menos de 1,1 milhão de requerimentos para 1,05 milhão no mesmo período. A defasagem de servidores, problemas estruturais como equipamentos desatualizados e tecnologia menos eficaz ajudam a explicar o crescimento da fila do INSS. Um dos principais motivos que cria esse ambiente de número expressivo de pedidos em espera é a falta de servidores federais na área de Seguridade Social, que é observada nos últimos anos. Então, uma quantidade grande de servidores do INSS se aposentou. E o governo apostava o quê? Na tecnologia para tentar compensar essa redução de servidores. Só que essa aposta, ela não deu muito certo. Por quê? Porque a falta de êxito nessa troca é explicada por uma série de fatores, como falta de afinidade por parte da população com tecnologia. Então, a necessidade de adequação no sistema diante da transição imposta pela reforma da Previdência Social também tem peso nesse processo. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela fez com que o INSS tivesse que adaptar regras, decretos, treinar servidores, e veio a pandemia, que é um conjunto de fatores que tornou qualquer compensação tecnológica difícil. Além do problema com a falta de pessoal, deficiências estruturais, barram a melhor vazão de análise de benefícios do país. Então, nesse sentido, a gente pode citar a demora na análise de recursos e também reforça a tentativa de digitalização dos processos. Então, existe um problema de sistema do INSS. Tentaram transformar tudo na modalidade virtual. Então, eles estão utilizando robôs para concessões automáticas, mas ainda não tem a tecnologia adequada. Então, são observadas também muitas panes nos sistemas. Então, o INSS afirma que atua com uma série de medidas para tentar diminuir a fila de benefícios pendentes. No curto prazo, o INSS destaca ações como o programa que prevê o pagamento de bônus de produtividade para servidores administrativos e peritos médicos. Então, no âmbito das medidas estruturais, cita a mudança no modelo de concessão de benefício
por incapacidade, que não precisa mais da perícia presencial obrigatória. Então, o processo ele pode ser realizado com base no atestado médico, o que agiliza o trâmite. Conta ainda com a convocação de 1.000 novos técnicos para o INSS nesse ano, com a previsão de integrar mais 250 remanescentes do concurso até dezembro. Para 2024, a pasta planeja trabalhar junto ao governo para integrar outros 1.800 profissionais, mas isso depende do orçamento federal. Então, a solução do problema da fila do INSS é uma prioridade para o presidente Luiz Inácio da Silva, que já fez cobranças públicas ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, porque já está até pegando muito mal, para o presidente. Aí ele alega que se é falta de funcionário, a gente tem que contratar mais funcionários. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência, alegou o presidente da República no início de julho. Bom, uma semana depois, 18 de julho, foi lançado o programa de enfrentamento à fila, prevendo o pagamento de bônus por produtividade aos servidores públicos. Bom, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ao se referir à fila do INSS, ele disse que os números de fato ficaram aquém do esperado e citou 2 motivos principais para o lento avanço no processamento dos pedidos. O primeiro, segundo ele, foi um número recorde de novos pedidos registrados em agosto, de mais de 1 milhão. A média mensal, disse Stefanuto, gira em torno de 800 mil solicitações. E também alegou o fato que parte dos processos eles acabam sendo postergados para o mês seguinte, em razão de pedidos de documentos adicionais, a famosa exigência do INSS. Bom, a partir do segundo mês, ele alega que terá uma massa que foi iniciada em agosto sendo processada. Então, deverão ter um aumento maior, alega o Stefanuto, que é servidor de carreira do INSS e assumiu a presidência do órgão há pouco mais de 2 meses. Questionado sobre a meta da fila, nesse ano, ele disse que está mantida, que muita gente continua convencido de que será possível. Está mantida a previsão até 31 de dezembro. Mas ele ainda ressalvou que se no meio do caminho continuar havendo recordes de solicitações, aí vai precisar revisar a meta. Cerca de 4.000 técnicos aderiram à força-tarefa com pagamento de bônus, que é um número acima do esperado, e medidas adicionais ainda serão tomadas. Entre elas, ampliar o uso de atestado em substituição à perícia médica para concessão de auxílio incapacidade. Antes, os benefícios concedidos por meio de atestado podiam ter duração de até 90 dias. Agora, o prazo foi ampliado para 180 dias. Foi uma redução tímida do estoque de pedidos, em agosto. Bom, na minha avaliação, zerar a fila até o fim do ano é impossível. O número de servidores seria insuficiente para que a meta seja atingida. Então, sem nomeações e concursos, o governo ele não vai conseguir reduzir a fila na velocidade esperada. O INSS também negocia com o Ministério de Gestão a contratação de cerca de 1.000 profissionais já aprovados em concurso e que hoje aguardam no cadastro de reserva. Segundo Stefanuto, a nomeação de 250 deles já estaria praticamente aprovada.
Mas não basta incentivar a conclusão rápida dos processos se não houver eficiência na análise, porque aí gera revisões, recursos e ações judiciais. Ou seja, você vai empurrar o problema com a barriga e aí lá na frente vai virar o quê? Uma bola de neve. A fila total do INSS, incluindo pedidos iniciais, revisões e recursos administrativos, soma cerca de 7 milhões de requerimentos. Só ocorrerá a diminuição da fila com melhorias em pessoal e na estrutura, como atualização nos equipamentos. Só que o governo, ao invés de investir nesses principais pontos, que são parque tecnológico, capital humano, ele vai lá, o governo, e corta gastos, até mesmo com o pagamento de benefícios previdenciários. Então, quem recebe BCP ou LOAS, como é conhecido, poderá requerer, agora uma novidade aí, pode pedir empréstimo consignado. O INSS publicou no dia 13/9 uma instrução normativa permitindo a concessão de empréstimo consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BCP, conhecido como LOAS. A decisão foi anunciada após o Supremo Tribunal Federal, o STF, validar por unanimidade, dia 11/9, a legislação que permite a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais. O BCP ou LOAS, ele é um benefício assistencial para pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos e de baixa renda. Então, para receber, é preciso comprovar que a renda familiar per capita, ou seja, por pessoa da família, é de até 1/4 do salário mínimo. Como o salário mínimo vigente é de 1.320, para receber o BCP, a renda familiar per capita da pessoa com deficiência ou do idoso com mais de 65 anos precisa ser de até R$ 330 por mês. Bom, o que é esse empréstimo consignado? Empréstimo consignado é um tipo de empréstimo em que a prestação ela é descontada diretamente da folha de pagamento ou, nesse caso, no valor do benefício recebido. Segundo o INSS, quase 5,5 milhões de pessoas receberam benefício de prestação continuada em agosto. Então, desse total, 1,7 milhões têm ao menos um contrato ativo de empréstimo consignado. Estes contratos, eles foram assinados antes dessa possibilidade de ser suspensa em março. Então, quem recebe BCP só poderá comprometer até 35% da renda mensal com o consignado, dos quais 30% para operações de empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito consignado ou cartão consignado de benefício. Bom, de acordo com o INSS, a princípio, a taxa máxima de juros deverá seguir a mesma aplicada em empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Em agosto, o Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, ele aprovou a redução da taxa máxima de juros para 1,91% no caso do empréstimo consignado convencional, que é para aposentados e pensionistas do INSS. Então, a concessão de consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS ou BCP, estava suspensa desde março desse ano. Porém, durante a tramitação da medida provisória que retomou o Bolsa Família, os parlamentares eles incluíram no texto uma permissão para que beneficiários do BCP possam usar 35% do valor do auxílio para empréstimos consignados. O INSS aguardava, então, a decisão do STF para publicar a instrução normativa com as regras para o empréstimo consignado para benefícios do BCP. Então, a partir de agora, os bancos interessados, eles vão voltar a oferecer essa linha de crédito. No caso de quem recebe
Bolsa Família, o governo federal informou que ele vai manter a proibição que beneficiários do programa façam empréstimos consignados. Então, o objetivo da medida é evitar o endividamento da população em situação de vulnerabilidade. Só que a concessão de consignado para quem recebe o BCP também pode levar a um aumento do endividamento das famílias. Então, existem alguns cuidados antes de contratar um empréstimo consignado. Você vai verificar o cadastro do Banco Central primeiro, né? O primeiro cuidado indispensável em relação à contratação de um crédito consignado, porque os bancos ou instituições financeiras que oferecem esse empréstimo, elas devem estar cadastradas no Banco Central. Então, você vai fazer uma simulação. Vários bancos e instituições financeiras oferecem o serviço de crédito consignado, mas elas não têm as mesmas ofertas. Então, por isso é importante você verificar qual é a mais vantajosa. Não assine o contrato sem ler. Nenhuma instituição financeira pode contratar o crédito consignado por telefone. Sempre deve haver um contrato escrito e assinatura do consumidor. Não pague para garantir o crédito. Você tem que lembrar que para fazer simulações ou garantir a contratação, não é preciso pagar nenhum valor de forma adiantada. Tudo isso deve estar incluso no custo do empréstimo sem adiantamentos. Essa cobrança antecipada, ela é proibida e sempre que você se deparar com ela, deve denunciar ao Procon. Assim, se você receber qualquer oferta de crédito consignado, veja quais são os custos e não adiante nenhum valor, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com a contratação desses empréstimos, que tem muitas quadrilhas que se aproveitam disso para justamente dar golpe. Então, você adianta aqui para você receber ali. Não existe isso. Tomem cuidado. Tudo que envolve empréstimo consignado, você precisa tomar muito cuidado e principalmente, né, verificar antes de fazer como é que vai ser, se hoje com aquela renda você já está apertado, imagina você tirando ainda para pagar o empréstimo. Então, pense bem, analise, sabe, tente fazer de alguma outra forma, porque lá na frente você vai sofrer, porque é um dinheiro a menos. Aconteceu um imprevisto, tudo bem, isso pode acontecer, mas cuidado, evite. Se puder pegar com alguém da família, melhor, que aí você principalmente não pagar juros. Bom, gente, então essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.